Olá a todos, bem-vindos a mais um Code Rage. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse evento, especialmente esse ano, onde o Delphi completa 25 anos, né? Hoje a gente vai falar sobre Angular, voltado aí mais para a linha do Sencha, mas a gente vai construir também aqui um back-endzinho rápido com o Delphi, que faz parte aí da nossa história e é um carro-chefe da Embarcadero, uma ferramenta bastante poderosa e querida por nós desenvolvedores. Meu nome é Marcelo Varela. Hoje nossa palestra falando, sobre construindo aplicações Angular com componentes Sencha Next Angular. Para quem de repente já está acostumado a falar sobre Angular, essa palestra vai estar um pouco mais sintonizada. De qualquer forma, a gente vai falar um pouco sobre algumas abordagens iniciais do Angular, para você se situar um pouco, se você é iniciante, e aí a gente vai dar um enfoque em alguns componentes do Angular para você avaliar essa suíte de componentes que é bastante poderosa, principalmente quando você precisa de recursos mais profissionais dentro da sua aplicação. Antes disso, falar um pouquinho aí sobre mim. Eu sou embarcadeiro MVP, tenho mais de 20 anos de experiência com Delphi, sou certificado como developer, master developer, instrutor, e algumas coisas da marca, mestre em engenharia de software, especialista em aplicações para a internet, também sou professor do IFRN, professor efetivo, na área de sistemas de informação, e tenho palestrado desde 2005, de forma ininterrupta, em eventos como o Borcon, Embarcadero Conference, Code Rage, TDC, entre outros. No final vou deixar os meus contatos, caso alguém se interesse mais pelo tema, ou de repente sobre algum outro tema que eu possa auxiliar, vocês podem entrar em contato comigo. No mais, agradecer ao Embarcadeiro por ter me convidado mais essa vez, ao Fernando, aí, ao Jim, por ter aberto esse espaço para que eu possa contribuir também com a comunidade. Vamos lá. Nossa agenda é essa daí. Falar um pouquinho sobre os fundamentos do Angular e do Angular, ver como é que a gente pode preparar o nosso ambiente para começar a desenvolver essas aplicações e, claro, fazer um demo para que a gente possa colocar isso que a gente viu em prática. A gente que gosta de trabalhar com ferramenta, com programação, adora esse tipo de coisa, de demos, porque é aí onde a gente se situa de fato com base nas nossas necessidades. Então, se você é novo no Angular, você deve estar se perguntando assim, tá, o que é isso? De repente eu já escutei falar desse nome, identifico que é um framework para a internet, mas por que eu devo usá-lo? Como é que eu vou usar isso numa aplicação onde eu preciso de um front-end web? Algumas pessoas chamam, até para se situar em termos de procurar coisas na internet ou coisas do tipo, material, livros e tal, chamam de Angular 2 ou 4, 5, 8, e agora, mais recentemente, uns cerca de 10 dias atrás, o Angular 9. Na verdade, quando a gente fala em Angular, a gente fala apenas Angular. A gente não coloca a versão dele, depois do nome. O framework Angular ele tem o propósito de ser algo contínuo, onde as versões elas vão se encaixando e, claro, tendo novas funcionalidades, mas que deem a possibilidade do desenvolvedor ele acompanhar essas mudanças. Obviamente que é muito mais fácil você migrar do 7 para o 8, do 8 para o 9, do que fazer um salto, por exemplo, do 2 para o 9. Okay? Então, se você pretende entrar nesse meio, é interessante que você procure se manter atualizado. Então, Angular
é um framework desenvolvido e mantido pela equipe do Google, composto por várias bibliotecas. Então, inclusive você pode desenvolver a sua biblioteca se você de repente construiu algo interessante e que aqui outros desenvolvedores também utilizem. A gente está acostumado com isso no mundo Delphi e isso faz parte também, né, de outros frameworks, como por exemplo o Angular. O foco é a criação de aplicativos web, aplicativos, né, do lado cliente, isso é importante. O Angular ele não é como, por exemplo, o PHP, ele não é como, por exemplo, o ASP.NET, ele não é isso. Ele funciona do lado cliente. Esse é o propósito do Angular, ok? Ele vai trabalhar com o JavaScript, o HTML e o CSS lá do lado do navegador. Ele usa um superset, né, ou seja, um superconjunto do JavaScript que a gente chama de TypeScript. Então, esse conjunto torna para nós desenvolvedores que estamos acostumados a módulos, componentes, diretivas, projeto, né, algo muito mais intuitivo do que quando você simplesmente passa de um projeto Delphi, por exemplo, para desenvolver alguma coisa para a internet usando simplesmente HTML e JavaScript. Esse formato do projeto Angular, você tem muito mais, né, envolvimento para desenvolvedores, para aquele cara que gosta de código, para aquele cara que gosta de planejar, né, e arquiteturar a sua aplicação. Este framework aplica conceitos do padrão de projeto MVC, provavelmente todos vocês conhecem. A ideia é a gente dividir, né, o que é Model, View e Controller para facilitar a forma como a gente divide cada funcionalidade na nossa aplicação. Os projetos de software web não apenas, né, são uma simples página HTML com JavaScript. A ideia é criar toda a infraestrutura de um projeto, como a gente tem, por exemplo, né, no ambiente Delphi, onde eu tenho as minhas unidades, os meus pacotes, as minhas unidades que têm junto com elas apenas, né, classes e outras que vêm junto com elas formulários. Então, é essa estrutura que eu tenho em cima de um projeto como esse. Seu funcionamento permite a criação de novas tags e atributos no HTML, ou seja, você vai escrever aplicativos compondo modelos HTML com uma marcação Angular. A gente sabe que o HTML, que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, ela tem suas tags próprias. E você não pode criar, né, uma tag e colocar dentro do HTML esperando que o navegador funcione. Com o Angular, o que eles fizeram? Eles criaram essas tags novas e também atributos novos para cada uma dessas tags ou até mesmo para tags já existentes, e o framework as manipulam de forma com que o navegador consiga reconhecer. Na verdade, existe um processo de compilação que vai transformar esse HTML e esse TypeScript que você escreveu em um código HTML e JavaScript que o seu navegador vai conseguir compreender, ok? Escrevendo classes de componentes para gerenciar, né, modelos, adicionando lógica de aplicativos em serviços e os agrupando em módulos, tendo assim um aplicativo completo. Essa é a proposta do Angular. Como a gente pensa num aplicativo do lado cliente, é claro que uma das maiores preocupações que a gente tem é com o desempenho, é com segurança, mas também é com a usabilidade, com os componentes que farão parte desse projeto. E aí é onde o Xt Angular vai entrar.
Todo mundo, né, já deve ter ouvido falar no ActJS. E a ideia do ActAngular é exatamente trazer os benefícios desses componentes que você usava com o ActJS para dentro de um ambiente como o ActAngular. Não sei se você acompanhou todas as palestras do Code Rage, principalmente, né, as de hoje, mas você também tem um conjunto de componentes desse, por exemplo, para React, que é um outro framework para internet, para desenvolvimento web, também do lado client, e a Sencha está com os seus componentes, né, dentro também desse framework. O ActAngular, aqui para a gente, né, é uma opção. É um modelo que funciona muito bem para quem gosta de usar Angular para desenvolver aplicações web. Então, o ActAngular fornece todos os componentes que um desenvolvedor precisa para criar aplicativos web com o uso intenso de dados usando o Angular. Você vai ter ali componentes, por exemplo, como button, você vai ter componentes de calendário, você vai ter componentes de menu, você vai ter componentes grid, você vai ter formulários, você vai ter um monte de coisas que são importantes para você montar uma interface com o usuário. E esse é o principal objetivo do ActAngular, de oferecer esses componentes. Você obtém componentes que interagem sem problemas e são criados, testados e mantidos, né, pela equipe do Sencha. A Sencha, né, produz componentes web para os mais variados frameworks de forma profissional e são componentes bastante premiados. Se você ainda não conhece, é interessante, né, você dar uma olhada com detalhes no site e avaliar se essa suíte de componentes de repente não é uma excelente opção para o seu projeto. Hoje a gente oferece mais de 115 componentes de interface com o usuário já, né, prontos para você plugar na sua aplicação. Hoje a gente suporta, né, o framework Angular mais atual. Então, assim, hoje a gente já trabalha com o 8x e eu criei também aplicações, né, com o 9 e roda também sem problema, ok? Essas versões costumam serem atualizadas. Na internet as coisas correm muito rápido, né? A gente sabe que o tempo de release, né, para alguns componentes é mais rápido do que o que acontece com sistemas operacionais ou até mesmo outras ferramentas. Então a equipe do Sencha também está sempre, né, antenada a isso, ok? O que a gente tem hoje, né, do Sencha homologado, está para a versão 8, mas como eu disse, eu fiz testes já rodando com o 9 e funcionou sem problema. Claro que aí vale, né, você dar uma olhada em relação ao tamanho do seu projeto, né, para que você faça a migração com base em testes prévios, né, para que você não tenha nenhum problema nesse sentido. A gente tem ainda um suporte ao Sencha Theme, para que a gente possa criar temas personalizados para os seus projetos. Mas Marcelo, eu já uso Bootstrap e tal, posso também adaptar? Pode, não tem problema nenhum. E também tem suporte ao Sencha Test, para que você possa fazer testes nas suas aplicações, né, ponto a ponto, né, dentro de uma aplicação Angular. Se você quiser mais detalhes, aqui está o link do produto. Lá você vai poder baixar um trial, vai poder conhecer os componentes, né, em tempo real. Então tem alguns exemplos lá. No final da apresentação aqui eu vou mostrar algum deles para você de repente se empolgar com a quantidade de componentes que temos disponíveis. Lá também vai ter a documentação para que você possa ler e ficar por dentro, né, de como cada componente funciona. Enfim, você vai ter bastante informação lá dentro. Preparando o ambiente.
toda vida que a gente se depara, né, com um novo tipo de tecnologia, uma das preocupações que a gente tem é, tá, como é que eu faço para chegar no bom e velho Hello World? Né? O que eu preciso fazer? O que eu preciso instalar? Né? Quais são as dependências que eu preciso para o meu projeto? O que eu preciso fazer no meu computador? Que ferramentas eu preciso instalar para que eu tenha esse ambiente completamente configurado para que aí sim eu possa colocar a mão na massa, né, e fazer esses testes. Bem, você pode usar qualquer servidor web de sua preferência. Você pode usar o IE, você pode usar o Apache ou um outro qualquer que você tenha interesse para distribuir as suas aplicações. Entretanto, quando você pensa no ponto de desenvolvimento, quando você está desenvolvendo a sua aplicação, o Node.js vai oferecer vantagens que tornam esse desenvolvimento mais simples. Eu listei aqui algumas, né? Caso você não use ainda o Node.js, que você considere como um ambiente interessante para esse momento de desenvolvimento. Ele é leve, ele é multiplataforma, então se você desenvolve com o Windows, ele vai funcionar, com o Mac ele vai funcionar, com o Linux ele vai funcionar. Ele tem um recurso que para esse mundo web, né, Angular, pelo menos eu uso demais, que é o NPM. O NPM é um gerenciador de pacotes, é o Node Package Manager, que é bastante importante para você gerenciar e manter atualizados as dependências do seu projeto. Ele não utiliza um diretório virtual específico, então você pode criar, né, o seu diretório, por exemplo, na pasta C, criar uma pastinha lá com o seu nome e passar a desenvolver os projetos ali. Um outro projeto, entretanto, você prefere fazer, sei lá, numa subpasta dentro de meus documentos. Você, né, é quem vai gerenciar onde você vai colocar esses seus projetos. Você não precisa colocar, por exemplo, quem trabalha, né, com o IS, você não precisa colocar, sei lá, em C, inetpub, wwroot, ok? Esse é o caminho padrão, né, por exemplo, do IS, se você ainda não está acostumado com ele. Possui um auto-refresh das páginas, né, após uma modificação no código, isso é legal. Quando você modifica algum recurso, ele automaticamente recompila o seu projeto e também sinaliza para o navegador que é hora de dar um refresh. Então, para quem está desenvolvendo, né, a gente sabe que às vezes está alterando alguma coisa e quer ver o reflexo disso, né, direto na nossa aplicação. Então, isso é um recurso bastante interessante. Sua aplicação, depois de feita, não dependerá do Node, né? Ela pode rodar em qualquer outro servidor web, principalmente nesse caso, né, das aplicações Angular e Angular, que você na verdade vai ter, né, um bundle final com recursos puramente HTML, JavaScript e CSS, ok? Então você vai conseguir rodar isso, né, em qualquer servidor web, por mais simples que ele seja. Para você rodar o Angular, né, você precisa, né, de algumas ferramentas que vão te ajudar na construção desses aplicativos, ok? No nosso caso aqui, né, nesse, digamos assim, mini curso, nessa palestra, a gente vai montar um ambiente com as ferramentas que são mais comuns quando você pega, né, um ambiente para desenvolvedores Angular, ok? A gente também vai assumir aqui uma ideia, né, que a gente está usando o Mac, mas tudo que eu estou fazendo aqui vai funcionar também para o Windows, por exemplo, né? As ferramentas, inclusive, são praticamente as mesmas. Eu estou usando aqui um Mac. A ideia foi criar, né, ele nesse ambiente para você perceber, né, essa possibilidade de ser multiplataforma. Porém, nada impede, né, que você monte o seu ambiente aí em um Windows ou Linux, né, a sua escolha, ok? O que a gente vai precisar, né, para isso?
um servidor web para rodar nossas aplicações, no nosso caso o Node, um gerenciador de pacotes para identificar, instalar e atualizar as bibliotecas, né, do nosso projeto, uma ferramenta de linha de comando para adicionar novas funcionalidades na aplicação e um editor de código para tornar essa atividade de codificar mais simplificada. Então, o que a gente tem aqui? Né? Um servidor web Node.js, um gerador de pacotes NPM, um aplicativo de linha de comando Angular CLI e um editor de código que eu vou usar aqui o VS Code, que também funciona, né, em Mac, Windows e Linux. Se você prefere, por exemplo, usar o Sublime, o Atom, né, ou qualquer um outro, também à vontade. Para a gente preparar o ambiente para o Angular, a gente vai precisar desses passos aí. Toda vida que você, né, compra uma licença do Angular ou, né, você de repente se cadastrou lá no site e pediu um trial, você vai receber um login e senha para você ter acesso ao repositório do Sencha, que é um repositório autenticado. Então, para você baixar esse pacote, você vai rodar lá, né, depois de ter instalado, por exemplo, o Node, que já instala, né, o NPM. Você vai rodar npm login, registry, o endereço, nosso endereço, né, lá no NPM e, né, o escopo Sencha. Lá, né, quando você fizer a solicitação, vai pedir para você esse login e essa senha que você recebeu, e aí você vai fazer, né, o download de todo o conteúdo, né, para você desenvolver uma aplicação com Angular. No caso, né, você tem também um Angular Gen, que vai ser, né, uma alternativa para você criar um projeto usando o Angular. Marcelo, eu posso usar o Angular CLI para criar um projeto Angular e depois adicionar, né, os recursos do Angular dentro dele? Claro que pode. Você pode criar um projeto Angular normal ou até mesmo, né, utilizar um projeto que você já tem para junto com os componentes do Angular, e você pode também usar a ferramenta de linha de comando que o Angular te oferece, ok? Que é, né, essa daqui, ó. Então você pode instalar essa ferramenta para você. Para criar um novo projeto, Angular Gen App, né? A gente quer criar um projeto e o nome do projeto. Para rodar, a gente vai entrar nessa pastinha e dar um npm start, ok? Aqui eu separei também um link onde você lá no site do Sencha, né, do Angular, você consegue visualizar esses passos, seja da forma que eu coloquei, criando, né, uma aplicação a partir do Angular Gen ou adicionando as funcionalidades a partir de um projeto Angular já existente, lá com o Angular CLI e não, né, com o Angular Gen. Ok? Existem mais alguns demos que a gente vai dar uma passadinha no final, mas antes, né, vamos dar uma olhada no demo que nós criamos aqui. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar, tá, um novo projeto no Angular. Eu tenho aqui, por exemplo, uma pastinha no meu Mac. Eu criei uma subpasta aqui Sencha e já fiz aqui, ó, alguns projetos. Esse aqui, por exemplo, é o projeto que a gente vai usar como demo para essa aplicação. Esse outro aqui foi um que eu usei quando apresentei no ano passado, né, lá no Embarcadero Conference. Então eu vou criar um novo projeto aqui. Eu tenho um terminal, tá? Está aqui disponível para mim. Eu vou entrar aqui na pasta Sencha, que é onde eu quero criar o meu projeto. Vou chamar aqui, ó, Angular Gen App -i, porque eu posso, né, adicionar essa minha instalação, vai ser uma
instalação interativa, então ele vai perguntar algumas coisas para mim aqui, e eu posso sugerir um nome inicial para esse projeto. O "-n" ou o "-name" vai indicar aí um nome inicial para o meu projeto. Em linhas gerais, o nome do seu projeto, né, também vai ser o nome da pastinha que vai ser criada com o conteúdo inteiro desse projeto. Então, dou um Enter. Ele vai perguntar aqui para mim, né, se eu quero, né, ver as configurações padrão do meu package.json, que é esse arquivo que vai gerenciar as minhas dependências. Eu vou dizer que sim. Tá? Aqui, ó, são as configurações padrão. Pergunta se eu quero criar, né, o meu pacote, né, com essas configurações default. Eu vou dizer que sim. Tá? Se eu quiser, ainda que eu tenha colocado, né, essa informação de sim, eu posso informar um valor diferente para cada uma dessas entradas. Por exemplo, né, aqui ele está perguntando, né, o nome da minha aplicação. Eu vou colocar, por exemplo, CodeRage 2020. Vou manter aquele que eu criei lá em cima. Depois ele pergunta, você quer que o nome do seu pacote seja criado dessa forma? É natural que, tanto no Angular como no Angular, o camel case que a gente usa, né, ou seja, o maiúsculo, o minúsculo, seja repassado, né, para essa forma de primeiro nome, tracinho, segundo nome, tracinho, né, o terceiro nome e assim por diante. Aqui eu vou manter, então dou um Enter, a versão, tá, que eu quero. Eu posso colocar uma descrição qualquer aqui, por exemplo, projeto teste do CodeRage 2020. Tá? O URL, né, para a gente usar para o nosso repositório. Você pode mudar depois, se você quiser. Né? Uma palavra-chave, se você quiser utilizar dentro do seu projeto. Tá? O autor, vou colocar aqui, né, Marcelo Varela. Certo? Se eu estou usando, né, algum tipo de licença que seja diferente da ISC, no meu caso aqui não tem importância, né? Qual é a URL que eu vou submeter bugs e coisas do tipo, eventualmente, né, uma homepage que eu queria sinalizar para o meu projeto, e aí, né, ele vai listar quais são as configurações que eu fiz para esse meu projeto. Pergunta se está ok, se quer confirmar, eu digo que sim, está confirmado, ele vai gerar esse meu projeto. Dependendo aí da sua internet, né, pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui no meu caso eu acho que a gente vai conseguir gerar com rapidez. Okay? Se você observar, aqui ó, enquanto ele está processando, veja que já foi gerada uma pastinha chamada CodeRage 2020, conforme a gente configurou, né, no nosso projeto. Tá? E ele está criando aqui não só os arquivos base para a minha aplicação, como baixando todas as dependências necessárias, né, para que esse meu projeto ele possa entrar em execução. Então, tá criando aqui, daqui a pouquinho vai finalizar e vai voltar para o prompt de comando, finalizando que a minha pastinha já foi finalizada e agora eu posso, né, navegar no meu projeto. Então, ok, está finalizado. Diz aqui, né, se você quiser rodar, né, o seu projeto, digite, né, cd o nome do projeto, CodeRage 2020, então você entrei naquela pasta e você pode dar um npm start, tá, para que o seu projeto, né, ele passe a executar. Então ele vai fazer um build, né, desse meu projeto, uma compilação, para que eu possa começar a fazer os testes e chamar o navegador com a minha aplicação previamente criada. Vou deixar ele carregar aí.
está finalizando, né, o processo de compilação. Logo, né, esse processo ele envolve o quê? Ele vai pegar tudo que você escreveu no formato TypeScript e usando as tags, né, iniciais do Angular, ou seja, injetando o tag Angular dentro do HTML padrão e vai colocar de uma forma que o seu navegador consiga reconhecer. Então aqui a minha aplicação, você veja que ele carregou aqui, tá? Tem uma aplicação bem simples, eu usei esse template para que a gente possa fazer alguns testes, certo? Então eu fiz apenas algumas modificações para torná-lo um pouco mais interativo, mas basicamente aqui você tem, né, uma aplicação onde você tem uma navegação entre componentes diferentes do seu projeto, um componente about, né, que é esse daqui, uma rápida explicação sobre o projeto, esse projeto demo, e uma outra home que vai ter, né, uma listagem, por exemplo, um grid, que talvez seja um dos componentes mais, digamos assim, desejados, né, quando a gente trabalha com sistemas de informação. Então aqui eu tenho uma busca, né, eu posso, sei lá, buscar por qualquer um dos campos que existam dentro desse meu grid, né? Por exemplo, eu estou buscando aqui alguém que seja Lois, alguma coisa, tem esses dois. Eu posso ainda ordenar, né, qualquer uma das minhas colunas. Eu posso também, né, mostrar ou remover colunas do meu grid. Tudo isso é configurar, você pode desabilitar algum recurso, né, que você não queira. E se fosse o caso, aqui não é bem a minha situação, mas no exemplo que eu criei lá para vocês, tem um caso como esse, eu poderia também, né, agrupar o meu grid, por exemplo, por um determinado campo. No meu caso lá eu usei o campo cidades, então eu coloco esses dados todos agrupados. Beleza? Vamos ver aqui como é que está, né, o exemplo que eu deixei aqui para vocês. Eu tenho, né, um projeto bem parecido com aquele, eu mudei um pouco, né, o componente de sobre, o componente lá about, né, para ter a grade do Code Rig 2020. Essa é a nossa palestra, tá? Aí finalizando já, né, pertinho de finalizar o terceiro dia. E aqui a gente tem um componente, né, uma tela com alguns dados. Nesses dados a gente tem uma toolbar, a gente tem um formulário, no nosso caso aqui, né, um form panel, e a gente tem lá o grid que a gente viu lá no exemplo, né, de template. O que eu quero fazer aqui, por exemplo? Eu quero clicar em um determinado elemento, em uma linha qualquer, pegar essa, por exemplo, aqui, Marcelo, faço uma alteração qualquer, boto, por exemplo, aqui, Natal, e mando alterar. Veja que quando eu fiz essa alteração, eu mando limpar também o conteúdo dos meus campos, o meu grid foi atualizado, o meu banco de dados também foi atualizado, tá? E eu consigo visualizar essa informação novamente quando eu clico nela. Então eu posso navegar aqui dentro dessa minha tabelinha, que é uma tabela lá de um banco SQL, o banco Northwind. Posso chamar aqui uma ordenação, posso criar, por exemplo, aqui um agrupamento. Ó. Eu agrupei todo mundo por cidade, então eu tenho aqui, por exemplo, 3 pessoas de Buenos Aires, eu tenho uma, né, na maioria das cidades aqui, né? Eu tenho algumas aqui em Londres, eu tenho algumas em Madrid, eu cadastrei também 2 pessoas aqui na minha cidade, que é Natal, e por aí vai. E se eu sair e voltar, por exemplo,
você vai ter a certeza de que realmente foi modificado lá no banco de dados. Ok? Posso ainda, se quiser, né, cadastrar uma nova pessoa. Então venho aqui. Cadastrei, ó, ela já foi atualizada. E, obviamente, né, eu posso também excluir. Ok? Vamos ver como é que eu fiz isso aqui. Tem um código aqui aberto lá no Visual Studio Code. No componente About, na página HTML, a única coisa que eu fiz, né, foi colocar o texto HTML que eu queria exibir. Eu tenho aqui um container, que é o que vai envolver o meu código, né, para aparecer dentro dessa seção, ou seja, desse meiozinho aqui, tá? Então eu coloquei todo o conteúdo ali. E na parte de código, de codificação, para este componente eu não tenho necessidade de escrever absolutamente nada. Até porque, né, ele também não tem nenhum tipo de interação. Já no componente Home, eu escrevi algumas coisinhas a mais. Eu continuo, né, a ter o container, porém eu adicionei ainda uma xToolbar. Perceba, né, que essa tag, assim como o xContainer, não é uma tag HTML padrão, é uma tag que existe, né, pela presença do Angular e do xTangular dentro do seu ambiente. E aí dentro dela eu adicionei 4 botões, ok? Cada um deles, né, com o seu texto e cada um deles chamando o seu método específico. Um método da classe, né, Home, que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu adicionei ainda um formulário, né, onde eu tenho alguns componentes de texto, no meu caso aqui 4, um para representar o Customer ID, um outro para o Company Name, Contact Name e City. Perceba que eles estão aqui vinculados a um atributo de um objeto que eu também tenho lá no meu código, ou seja, na classe que representa, né, este meu componente. E aqui embaixo eu fiz uma divisãozinha com um painel, mas o que importa aqui para a gente é que eu tenho também um grid, um XGrid, ok? Ele tem aí um título, que é aquele título que a gente vê, né, acima da barrinha de procura, ok? Aqui, esse título. Tá? Ele tem, né, a identificação das colunas que eu quero utilizar. No meu caso, né, eu estou exibindo as 4 colunas, cada uma apontando, né, para o campo, né, que eu quero exibir e com um texto, né, o header que vai aparecer lá. Eu também aponto aqui para o repositório de onde eu vou puxar essas informações, ou seja, esse meu storage, né? Eu fiz também um evento para quando o grid tivesse carregado e um outro para quando ele fosse, né, selecionado, quando algum item do grid fosse selecionado. Então, pouquíssima configuração, né, dentro desse código. Você vê que tem pouco HTML aqui escrito. E aqui a gente tem a classe Angular que vai, né, representar aquele nosso componente. Tá? O que é importante, né, eu identificar nesse meu projeto aqui? O User Story, que foi o objeto que eu escolhi para alimentar o meu grid. Veja que eu construo ele, né, a partir da definição dos campos.
e poderia inicializar já com um conjunto de dados. Esse Customer Store eu usei aqui, eu ia fazer um outro recurso, não estou utilizando nesse nosso projeto. Eu também estou utilizando aqui, né, um construtor para chamar um serviço, já que eu estou usando um padrão MVC, eu criei um serviço para fazer uma requisição para o meu servidor. Eu defini um método onSelect, que é para quando a gente clica em algum elemento do grid. O que ele faz aqui, né? Ele joga o elemento selecionado para essa variável cellRecord, para que eu identifique qual foi o elemento que foi selecionado. O readGrid, que faz com que eu carregue os dados dentro do meu grid. Aí eu segmentei aqui apenas, né, para um atualizar grid, que faz a chamada à minha API e joga, né, os dados para dentro do meu user storage. Depois eu atualizo o meu grid, né, e essa informação é atualizada em tela. Esse onSearch já veio construído para mim, eu não me preocupei, né, eu apenas apontei aqui qual é o storage. Na verdade é uma busca simples, né, um recurso que existe no TypeScript para você fazer buscas em coleções, tá, em arrays, por exemplo. Então você tem um eventozinho aqui que identifica também quando, né, você muda uma seleção, você escolhe, né, um elemento, né, ou outro. A gente tem aqui são apenas definições que eu faço para saber se a pessoa clicou, por exemplo, alterou alguma coisa no campo de Customer ID ou no campo Company Name e tal, são coisas menos importantes. E aqui aqueles métodos que a gente viu em cada um dos botões. Ó. O limpar, que apenas limpa, né, o conteúdo das caixinhas de texto. O novo, que chama o método da minha API addCustomers. O atualizar, que chama o método updateCustomers. E o delete, que chama, né, o excluir aqui, que chama o deleteCustomers. Veja que eu passo, né, como referência o ID do registro que eu selecionei, passo o próprio registro que eu selecionei, no caso aqui como um objeto JSON, para o add e para o update. Este serviço que foi criado, ele é construído da seguinte forma. Ele representa, né, um serviço no meu Angular, tem um construtor que faz uma chamada a um HTTP client, apontando para as minhas URLs do meu serviço. No caso do get customers, fazendo uma chamada get HTTP, um post para eu fazer a inclusão, um put para uma alteração e um delete para quando eu quero excluir algum recurso. Esta API foi construída em Delphi. Se você quiser, você pode construir usando... Eu usei o Delphi MVC Framework, mas se você quiser, você pode utilizar o DataSnap, você pode utilizar o RadServer, você pode usar o Xdata, você pode utilizar vários outros componentes que são utilizados pelo Delphi para gerar uma API REST. Se você também preferir utilizar Node, PHP ou qualquer outra coisa, né, não tem problema. O back-end você que vai determinar como é que ele vai funcionar, ok? Então um códigozinho bastante simples, né, mas que funciona bem aqui para a gente. Para representar, né, e ficar de uma forma que o meu código, digamos assim, esteja bem tipado, eu também criei uma classe Customer que vai representar aqueles objetos, né? Então, o que eu tenho aqui é um array, tá? Nesse retornozinho aqui, é um array de customers. E quando eu trato o objeto, né, eu estou trabalhando, né, com um objeto daquela classe. Beleza? Então, esse é o funcionamento, né, desse meu
projeto. Aqui também eu posso fazer uma busca. Eu posso selecionar, veja que não faz diferença de maiúsculos e minúsculos. Eu posso fazer uma inclusão, uma exclusão. Posso voltar aqui a mostrar o meu conteúdo, né? E você consegue ter aí um CRUD de uma forma bastante simplificada. Só para a gente concluir aqui, né? Eu tenho o meu projetozinho no Delphi, lá usando o Delphi MVC Framework. Eu criei aqui, né, uma classe TCustomers, que vai representar o que eu quero, né, passar lá para o meu servidor, recebendo, né, na forma de objeto. E eu tenho, né, o código da minha API. Aqui no caso, eu construí um método para buscar os dados, incluir um novo recurso, atualizar ou remover. Bastante simples. Na verdade, o que eu faço aqui, né, é abrir uma query, né, uma query para selecionar, uma para deletar, uma para inserir e uma para atualizar. E jogo esse conteúdo, por exemplo, no get. Os nomes que eu utilizo aqui como path para a chamada do meu método via API REST, juntos, né, com o path que eu dei aqui para a minha classe, são exatamente os mesmos que eu estou utilizando lá no meu serviço para fazer cada uma das requisições, ok? Atreladas, obviamente, né, ao método que eu quero selecionar. Então veja que aqui no caso eu tenho uma para o get, eu tenho uma para o post, eu tenho uma para o put e uma para o delete. Minha aplicação está rodando aqui, né? Se eu quiser chamar, por exemplo, aqui um get, né? Você pode usar aqui para o caso do get o próprio navegador, ok? Então tá aí nossa aplicação funcionando, né, 100%. Aqui, para a gente concluir, tem alguns, né, exemplos que você pode dar uma olhada. Okay? Eu separei aqui, já deixei aberto. Você tem aqui, por exemplo, possibilidades de botões. Okay? Veja que quando eu clico aqui, por exemplo, eles assumem um outro conteúdo. Né? Eu posso ter, né, componentes para você selecionar a cor. Você pode utilizar ainda gauges para representar a sua aplicação, tá? Um determinado, né, conteúdo que você quer dar sequência para o seu usuário, para que ele possa visualizar ainda o progress bar, né? Tem assim muitos componentes interessantes para que você use dentro de um projeto onde a interface com o usuário é algo importante. A parte de grids talvez seja aquela que mais, né, interessa para os desenvolvedores. Veja aqui algumas possibilidades. Tá? Você tem, né, bastante possibilidade de trabalhar com grid. Você pode, por exemplo, fazer, né, edição de valores diretamente no controle. Tá? Você pode editar uma linha toda se você preferir. Né? Então, assim, há algumas possibilidades que são bastante interessantes dentro, né, do grid. Existem conteúdos para você fazer exportação dentro do grid, né, gerar diretamente um Excel, um CSV e por aí vai. Né? Então, são componentes que você pode explorar para compor aí a sua interface com o usuário. Ok? Eu vou concluir, né, essa apresentação por aqui. Acho que já deu aí o nosso tempo. Quero agradecer mais uma vez, né, a Embarcadero pelo convite.
espero, né, que tenha contribuído com vocês para que vocês possam considerar, quando forem desenvolver aplicações para a web, o Angular junto com o XAngular para desenvolver aplicações realmente com um conteúdo profissional bastante interessante. Esses são os meus contatos. Quem quiser mandar dúvidas sobre essa palestra ou sobre outras coisas, consultoria, cursos e tal, né, estamos à disposição. Grande abraço a todos e obrigado por assistirem aí a essa palestra. Valeu!